O uso de oráculos na Umbanda é um assunto um tanto quanto polêmico. Uns criticam, outros defendem. Por outro lado, gera certas dúvidas, tanto para umbandistas quanto para aqueles que estão chegando na religião agora. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre práticas oraculares e se é correto o seu uso dentro do contexto umbandista. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Augusto, médium e sacerdote de Umbanda. Seja muito bem-vindo ao canal Saberes de Umbanda. Como eu já disse em vídeos anteriores, a Umbanda se baseia na manifestação de espíritos através da mediunidade. E são esses espíritos que dão consultas às pessoas que procuram ajuda nos terreiros, através de seus médiuns. Então é dessa forma que é dado direcionamento para as pessoas dentro dos rituais de Umbanda. Ou seja, os próprios espíritos, os próprios guias são os nossos oráculos. Também eu costumo deixar muito claro nos meus vídeos a minha contrariedade sobre a cobrança de consultas espirituais ou trabalhos espirituais de qualquer espécie. Afinal de contas, a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, e a máxima "dai de graça aquilo que receberdes" é sempre muito válida para todos nós umbandistas. E os jogos oraculares? Bom, na formatação umbandista, realmente não existem jogos oraculares. E por que tantos umbandistas fazem uso deles então? A Umbanda é uma religião pluralista, não dogmática, que permite aos seus praticantes o estudo de diversas outras culturas, doutrinas, e até certo ponto acaba até incentivando essa busca. Isso não significa de modo algum que a Umbanda é uma salada mista, que tem de tudo um pouco dentro. Muito pelo contrário, ela é extremamente bem definida. Mas o fato é que o umbandista é aquele tipo de pessoa que não se importa de ser, por exemplo, convidado a qualquer tipo de celebração em uma outra doutrina religiosa. Um casamento, um batizado, enfim. Muito ao contrário disso, o bom umbandista ele procura entender, conhecer as demais doutrinas religiosas e reconhece nelas o seu valor para o crescimento do espírito humano. Então, por não existir preconceito, é comum que vários umbandistas acabem por buscar, estudar e praticar diversos jogos oraculares, originários de diversas crenças, diversas culturas. Então é muito fácil você encontrar umbandistas que jogam tarô, baralho cigano, runas e até mesmo os umbandistas iniciados em Ifá, o que lhe confere a prerrogativa ao jogo de búzios. Ao contrário das consultas espirituais, as práticas oraculares elas são aprendidas, e esse aprendizado, a busca por esse aprendizado, na grande maioria das vezes tem que ser pago por aquele que deseja estudar e aprender e se aperfeiçoar nessas técnicas. Então, mais uma vez, quero deixar claro que o intercâmbio mediúnico, a faculdade mediúnica, ela é uma dádiva, e por essa razão ela não deve ser cobrada sobre pretexto algum. No entanto, os jogos não fazem parte da doutrina. São acessórios que são usados por muitos umbandistas. Geralmente, essas práticas oraculares, essas consultas aos diversos oráculos, elas são utilizadas para a manutenção das casas, para a manutenção dos terreiros, que por fazerem seus atendimentos de maneira caritativa, precisam de artifícios para levantar fundos para manter suas casas. Como eu disse, as técnicas oraculares elas são aprendidas, com exceção do jogo de búzios e obi, que necessita de uma sagração, de um sacerdócio. Todas as outras técnicas podem ser aprendidas e não demandam sacerdócio ou preparação prévia nenhuma, apenas o conhecimento da técnica, o desenvolvimento daquele oráculo. Não existe a necessidade da pessoa desenvolver mediunidade, por exemplo, para jogar tarô, para jogar baralho cigano. Claro, é necessário que se tenha uma ética envolvendo a prática do oráculo. Aquilo que é dito, aquilo que é ouvido dentro de uma consulta jamais pode ser espalhado para as outras pessoas
e tem que ser guardado em segredo entre o oraculista e o consulente. Cada oraculista ele transfere a sua crença para a sua prática oracular. Então, a sagração dos objetos desse oráculo ela está ligada às práticas religiosas e espirituais dessa pessoa. Então, um médium de Umbanda que joga, por exemplo, tarô, ele vai sagrar esse jogo de tarô dentro de práticas umbandistas. Já um oraculista que é praticante do Wicca vai sagrar o seu oráculo dentro dessa prática. Uma coisa que tem que ficar muito bem clara, bem explícita, é que tarô, baralho cigano, esses oráculos eles não possuem uma religião, eles não são propriedades de uma religião. Então assim, como eles não fazem parte de religião, eles também não fazem parte da Umbanda. Como eu disse anteriormente, dentro da formatação da doutrina umbandista não existem os oráculos são os próprios guias espirituais que através do intercâmbio mediúnico transferem os seus conhecimentos, os seus conselhos, os seus passos aos consulentes que os procuram. Na verdade, esses jogos eles fazem parte de outras culturas, outras ciências que o umbandista traz para dentro do seu dia a dia e acaba sendo integrado à sua rotina. Então percebe que não existe um dogma em você jogar, por exemplo, o tarô. Já ouvi algumas pessoas chegarem dizendo para se jogar, por exemplo, o tarô, é necessário que o médium umbandista tenha dado todas as suas obrigações aos orixás, ou seja, que já seja um sacerdote. Gente, pelo amor de Deus, o tarô, o baralho cigano, eles não fazem parte, eles não têm nada a ver com a religião dos orixás. Não existe na Umbanda, nem tampouco no Candomblé, qualquer ritual, qualquer feitura que lhe dê prerrogativas de ser tarólogo, por exemplo. Então vai estudar tarô, vai estudar o baralho cigano, se isso for de sua vontade, aprenda, entenda o jogo e use esses jogos como ferramenta de autoconhecimento. Isso vai ser uma experiência muito legal para você. Uma outra coisa que a gente ouve falar também é sobre a tal da mão de jogo. Para jogos de cartas, não existe isso também. Como eu disse, vou repetir mais uma vez, o jogo ele é aprendido, é uma técnica. Claro, existe todo um desenvolvimento da intuição do oraculista na prática do jogo. Isso ajuda e muito. Mas o jogo, ele é uma técnica, uma fórmula que se usa para fazer a leitura dos arcanos e das suas posições. Então não existe essa história de que precisa ser médio desenvolvido, de que precisa ter dado as obrigações dos seus orixás, de que precisa ser sacerdote para se jogar o tarô, se jogar baralho cigano, por exemplo. Até as runas, elas são aprendidas. Então assim, o único conselho pessoal que eu lhe dou é que evite a prática desse tipo de consulta na sua casa. Não é por causa do oráculo, não é por causa do tipo de jogo, é simplesmente pelo fato das energias das pessoas que você está trazendo para dentro da sua casa. Então, se você não tiver habilidade suficiente em fazer essa limpeza da casa depois dessas consultas, é melhor que você não faça. Procure um local fora da sua casa para fazer esse tipo de jogo. Claro, você jogar para você mesmo na sua casa não tem problema nenhum, mesmo porque durante os estudos é necessário que o oraculista jogue muitas vezes ali na sua casa para que ele possa aprender e desenvolver a sua técnica antes de sair por aí dando consulta para as pessoas. É importante também que nós saibamos a responsabilidade de se jogar um oráculo, de se dar uma consulta com o uso de um oráculo desse para uma pessoa. Isso pode mudar toda a vida da pessoa. E você pode me perguntar, Augusto, então os jogos não fazem parte da Umbanda, eles não estão dentro do ritual de Umbanda, a gente não joga tarô dentro da gira, mas e as entidades ciganas que fazem uso do baralho cigano nos seus trabalhos? Bom, aí é uma outra coisa. As entidades ciganas, elas fazem o uso do baralho cigano, por exemplo, como um elemento mágico de trabalho, não como um oráculo, já que elas por si só já são o próprio oráculo. Então, pessoal, se você tinha receio de aprender o jogo, de aprender o tarô, de aprender o baralho cigano, de aprender o jogo de runas, fique tranquilo.
Não existe nenhum dogma, não existe nenhuma proibição. Muito bom estudo para você, muito bom trabalho. Que esses jogos eles possam trazer bastante respostas e bastante crescimento pessoal para vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meu muito obrigado, forte abraço e muito axé.